integridade e exemplo para nós. E apenas hoje nós vamos estudar o capítulo 13, apenas para nós relembrarmos um pouquinho o contexto. O capítulo 13, na verdade o capítulo 12, 13 e 14, é a resposta de Jó àquilo que foi dito no capítulo 11, uma resposta que ele dá a Zofar, mas não apenas ao que ele responde a Zofar de forma direta, mas indiretamente ao que foi dito pelos outros amigos também. Só para a gente relembrar um pouquinho o que Zofar disse, primeiro que Zofar vai começar acusando Jó, dizendo que tudo aquilo que Jó falou são palavras jogadas ao vento. Ele começa lá no capítulo 11 dizendo: porventura não se dará resposta a esse palavrório, esse monte de palavras sem fundamento? Será o caso de as tuas parolas, esse palavrório sem fundamento? Então ele vai acusando Jó de falar um monte de asneira, traduzindo aqui para o nosso contexto mais próximo. Então ele vai acusar Jó dessas coisas. E o grande ponto que talvez traga mais raiva para os amigos de Jó, aqui de modo específico para Zofar, é pelo fato de que Jó, a despeito de tudo que eles estavam falando e aconselhando Jó ainda se considerava justo, íntegro. Então o grande ponto de conflito dos amigos para com Jó é porque no versículo 4 ele disse, ele revela isso: a minha doutrina é pura, o amigo de Jó, Zofar, dizendo a Jó: você diz, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Ele chama Jó a juízo: falasse Deus e abrisse os teus lábios contra ti. Ele até usa de maneira um pouco pejorativa, lá no versículo 12, mas o homem estúpido se torna sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. E diante disso, Jó vai responder nos capítulos 12, 13 e 14, ele vai chamar aí a responsabilidade de dar uma resposta a Zofar e aos demais amigos. No capítulo 12 ele vai se defender desses amigos, mostrando que ele sabe tanto quanto os seus amigos, que ele é tão sábio quanto ele, então ele defende a sua integridade. Ele usa do mesmo subterfúgio, do mesmo recurso que o amigo usou, da ironia, lembrando que isso é um texto poético. A poesia hebraica ele traz muitos elementos que são as metáforas, as figuras de linguagem, e uma delas é o uso da ironia. Então, ele utiliza a ironia aqui no versículo 12: vós sois povo e convosco morrerá a sabedoria, mas usada de forma irônica, dizendo que eles se acham sábios e com ele, quando eles morrer, vai morrer também, juntamente com eles, a sabedoria. Ele se defende: eu também tenho entendimento como vós outros, eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essa? Ele vai começar a sua defesa aqui. E aí ele começa: para vocês eu sou motivo de chacota, de zombaria, de riso. Ele utiliza essa palavra aqui no versículo 4. Eu sou irrisão para os meus amigos, eu sou motivo de zombaria para os meus amigos. Eu que antes, que outrora invocava a Deus e Deus me respondia, agora sou motivo de zombaria. E aí ele vai pedir para que os seus amigos olhem para a natureza, olhem para as aves dos céus, olhem para as alimárias, pergunte para a própria terra. Ele faz um apelo para a revelação geral de Deus, as obras da criação de Deus. E as próprias obras da criação de Deus vão mostrar onde está a sabedoria e a quem pertence o verdadeiro poder, que não é aos amigos de Jó, que não é a Elifaz, que não é a Zofar, que não é aos três amigos que vieram com o intuito de consolá-lo, mas que é ao próprio Deus. Então ele vai mostrar isso, pedindo para que eles olhem para a criação de Deus, e a criação mesmo vai contar que a sabedoria, o poder, a honra e a glória pertence somente a Deus. E depois ele vai fazer um apelo aqui, dizendo que todo poder e toda a sabedoria pertence exclusivamente a Deus, porque é Deus quem controla todas as coisas, cujo poder Ele dá e toma de quem Ele quiser.
E aqui ele coloca abaixo de Deus todos os homens que são tidos como os poderosos, né, como os príncipes, os reis, os conselheiros. É ele quem dissolve os reis, é ele quem cinge os lombos, né, dos reis com uma corda, quem aprisiona aqui, nesse caso, os reis. Aos sacerdotes, lá no versículo 19, leva os despojados dos seus cargos. Então é ele quem coloca e quem destrona, né, os sacerdotes, que são tecnicamente os representantes de Deus. Aos eloquentes, aqueles que têm o poder da fala, Deus lhes tira a palavra e lhes tira também o entendimento. Então mostrando que quem está no controle é a pessoa que sabe falar, é o eloquente? Não, quem que dá sabedoria para o eloquente falar? É Deus. Quem tira a sabedoria para que o eloquente não fale? É Deus. Então ele está mostrando que toda a glória não vem de homens, vem de quem? Vem de Deus. Aí ele vai colocando outros, né, aqui, os anciãos, os príncipes, os fortes, né, todos esses estão debaixo do poder e da soberania de Deus. Então a Deus pertence toda a glória. Mostrando o que Jó está querendo dizer aqui, que esses homens, né, que se julgam sábios, né, os amigos aí de Jó, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Namatita, eles não são os detentores de toda a verdade e nem de toda a sabedoria, mas Deus o é. Deus o é. Deus é aquele que conhece os corações, que sonda os corações, e Ele é aquele que sabe todas as coisas, que pode julgar todas as coisas retamente, não os seus amigos. Os seus amigos, eles julgam conforme a sua teologia, ou a visão de mundo que eles têm. Qual é a visão de mundo que eles têm? E a partir da qual eles julgam Jó, se lembram? É a justiça da retribuição. Se você está nessa condição, Jó, é porque você pecou. E aí qual que é o caminho que eles apontam? Se arrependam, né? Se arrependa e volte-se para Deus. E a grande questão, o grande dilema de Jó é esse, mas qual pecado? Né? Qual pecado eu cometi para estar nessa condição? E essa é a grande luta que Jó vai travar aqui no capítulo 13. Né? A grande questão no capítulo 13 é esta. E é isso que Jó está tentando entender também. Ele reconhece aqui o dilema, né, desse problema, que os seus amigos não foram capazes de responder, né, os seus amigos não foram capazes de trazer uma resposta satisfatória para Jó. Né, Jó não se sentiu satisfeito em simplesmente dizer, olha, se arrependa. Sabe por quê? Porque Jó não sabe de qual pecado se arrepender. Até porque o livro de Jó começa fazendo um arrazoado a respeito da pessoa de Jó. E que arrazoado é esse? Como é que o texto começa dizendo a respeito de Jó? Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então o grande dilema de Jó é querer entender também a causa daquelas condições a qual ele está submetido. Esse é o grande dilema de Jó. Ele quer entender. Então no capítulo 13 acontece algo até então não visto no livro de Jó, porque ele se cansa de levar essa demanda até os seus amigos e esperar deles respostas, porque ele acha as respostas dos seus amigos insatisfatórias para responder, né, a demanda da sua vida. E agora ele pretende apresentar a sua demanda a Deus. Ele quer levar os seus questionamentos e apresentar diante do próprio Deus. Porque ele não se sente satisfeito com a resposta ou com o parecer que os seus amigos dão a ele. E ele então, no capítulo 13, diz que vai apresentar essa demanda agora a Deus. É a Deus que ele vai apresentar, né, a sua queixa, a sua demanda. E no capítulo 13 ele vai apresentar a sua queixa a Deus, né, tentando se colocar diante de Deus, ou tentando que Deus o chame para um interrogatório, uma espécie de tribunal, ou que Deus o chame de fato para que ele se apresente, a fim de apresentar diante de Deus a sua causa.
mas estão diante deles também os seus amigos, né, ou aqueles que dizem, né, ser os seus amigos. E isso acontece especificamente aqui no capítulo 13, como nós veremos. Então Jó continua a sua defesa no capítulo 13, defendendo a sua integridade, né, contra as acusações de Zofar, mas em determinado momento do capítulo 13, lá no versículo 20, de maneira mais específica, ele vai mudar o foco do seu discurso e vai se voltar agora para Deus, e vai apresentar as suas queixas diretamente a Deus. Nós não vamos ouvir, até então, nenhuma resposta de Deus. Deus continua em silêncio. E essa atitude de Jó, nos versos 12, 13 e 14, só vai incitar ainda mais a ira dos amigos contra ele. Em determinado momento do livro de Jó, Deus vai se manifestar, né, audivelmente, de forma visível, não uma epifania, uma teofania de fato, mas através de um redemoinho Deus vai se revelar. Mas até o momento Deus permanece ainda em silêncio. Apesar dele querer essa convocação, Deus ainda permanece em silêncio. O fato é que Jó se cansa de apresentar a sua queixa aos amigos, de querer ouvir dos amigos uma resposta, e agora ele se volta, a partir do versículo 20, de modo mais específico, para Deus. Ele se volta para Deus. Então vamos ver o que diz aí o capítulo 13 do livro de Jó. Ele continua defendendo a sua integridade. Vamos ler todo o capítulo e depois trabalhando os versículos. Eis que tudo isso viram os meus olhos, os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura, não vos amedrontará a sua dignidade, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca?
pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida de traça. Então, percebam o que Jó pretende fazer aqui. Primeiro, ele acusa os seus amigos de perverterem a verdade ao lidar com o seu caso, besuntar a verdade com a mentira, e ele desafia, de certa forma, Deus. Ele chama Deus para que Deus o chame a juízo e reverter a situação a qual, segundo ele, estaria sendo julgado injustamente por conta da sua inocência. Convencido, portanto, da sua retidão, Jó pede uma audiência a Deus, entendendo os riscos que isso pode acarretar, para a sua vida. Mas ele está certo dessa retidão e ele mostra isso muito claramente lá no verso 18, mas questiona a indiferença de Deus enquanto despeja sofrimento sobre ele. Ele continua o seu lamento, Ele continua o seu lamento diante das inquietações do seu sofrimento. Jó está cansado, um resumo, Jó está cansado de recorrer aos conselhos de seus amigos, eu coloquei aqui entre aspas, e agora ele continua defendendo sua integridade, mas pretende fazê-lo diante de Deus, ainda que isso lhe traga riscos como perder a própria vida, e ele está confiante de que será justificado. Meus irmãos, o contexto de Jó, ele é bem parecido, ou nós podemos dizer assim, com o contexto de Paulo aos Gálatas. Eu estive na sexta-feira falando um pouquinho dessa carta, ou do fruto, uma das primeiras características do fruto do Espírito, que é o amor. E estudei um pouquinho do contexto da carta de Paulo aos Gálatas. E essa carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita num contexto muito complicado da vida de Paulo. Porque no contexto, quando ele passa ali pelas igrejas da Galácia, Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, ele passa por aquelas igrejas, porém Paulo, ele era um pastor que ele semeava, Ele semeava, depois ele vinha confirmando algumas igrejas, mas ele não permanecia nessas igrejas, Nós sabemos que Paulo, a igreja que ele ficou mais tempo, foi a igreja de Éfeso, a qual ele ficou ali cerca de 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos. Mas o que estava acontecendo na igreja de Gálatas é que surgiram, dentre esse período no qual, depois que ele passou pela igreja, fundando a igreja na Galácia, alguns perturbadores, provavelmente induzidos pelos gentios, pelos judeus, que estavam perturbando aqueles neófitos na fé, que estavam se achegando, que eram os gentios, e dizendo a eles: olha, vocês precisam crer em Jesus sim, mas não somente isso, vocês precisam ser também circuncidados. Isso causou um grande problema na igreja, um grande problema, Divisões na igreja, dissensões, confusões. Isso trouxe um problema tremendo para a igreja, porque de fato alguns gentios estavam começando a seguir esses conselhos desses perturbadores que estavam pregando um outro evangelho. E aí é onde Paulo entra. Então Paulo entra e ele vai fazer uma defesa da sua fé aqui, do seu apostolado. E aí a grande questão é essa, E a questão de Paulo é essa. Paulo está ali diante de Deus e não dos homens. Ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem,
porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então vai ter momentos e circunstâncias na vida que você não vai ter apoio de homens, como Jó. Vai ter momentos na sua vida que você não vai ter um amigo para te aconselhar, ou que os conselhos de amigos não serão tão bons como os amigos de Jó. E Paulo estava lá escrevendo, essa carta à igreja de Gálatas, com a autoridade que vem do Espírito Santo, defendendo o seu apostolado, e mostrando que eles estavam sendo desencaminhados, por judaizantes que estavam pregando um falso evangelho. E ali ele só estava contando com Deus, porque de fato eles estavam seguindo, estavam se desencaminhando. E ele chega a questionar: será que o meu trabalho entre vocês foi em vão? O evangelho que eu preguei entre vocês, será que foi em vão? Ele alerta: olha, se vier um anjo do céu e pregar qualquer outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Então vai ter momentos que, de fato, nós não vamos ter pessoas, que estarão ao nosso lado. E a grande questão é, nós sempre podemos contar com o nosso Deus. Nós sempre podemos contar com o nosso Deus. E Jó está cansado aqui dos conselhos dos seus amigos. Jó, ele já sabe que não pode contar com os seus amigos. E ele, cansado, então recorre a Deus. Obviamente que ele faz isso diante dos amigos. Ele faz isso para que os seus amigos vejam, e ouçam que ele pretende agora tomar novos rumos, no seu diálogo. E mostra isso claramente, aqui nesse capítulo 13. E agora ele continua defendendo, mas pretende fazê-lo diante de Deus, ainda que isso possa acarretar riscos, como perder a sua vida. Mas ele está confiante de que será justificado diante de Deus. Então vamos estudar aqui, passo a passo, esse capítulo 13. Olhem só o primeiro verso: Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Ele defende, de novo, eu não sou inferior a vocês. Mas a que se refere esse tudo isso? O que é esse tudo isso? Que os olhos de Jó viram, os seus ouvidos ouviram. O que foi dito anteriormente. Então, o que foi dito lá no capítulo 12, Então, que as aves dos céus testemunharam, os animais, a própria terra, que Deus está acima dos conselheiros, os sacerdotes, reis, os poderosos, os eloquentes, os fortes, os anciãos, os príncipes, as nações, que Deus é o detentor de toda a sabedoria e poder. Tudo isso Jó já ouviu, tudo isso Jó já sabe, os seus olhos viram, seus ouvidos ouviram. E ele não é inferior aos seus amigos. E por isso ele vai, diante do versículo 3, tomar agora uma outra atitude. E a atitude que ele vai tomar, a decisão que Jó vai tomar agora é: falarei ao Todo-Poderoso. Agora ele vai se dirigir diretamente a Deus. Com qual propósito? Ele quer se defender. Ele quer se defender de quem? De quem? Da perseguição dos amigos, ou das acusações dos amigos. Então ele quer se defender dos amigos, mas ao mesmo tempo em que ele quer se defender dos amigos, ele quer apresentar a sua causa diante de Deus. Então, esses são os propósitos para o qual o Jó escolhe recorrer a Deus. Ele quer defender-se, de tudo aquilo que os seus amigos estão dizendo a respeito dele, e ao mesmo tempo ele quer apresentar a sua causa diante do Senhor. Esse é o objetivo de Jó. Aí Jó vai fazer alguns apontamentos aqui, em relação aos seus amigos. E esses apontamentos trazem alguns juízos a respeito deles. Olha o que ele diz a respeito dos seus amigos: vós besuntais a verdade com a mentira, e vós todos sois médicos que não valem nada.
tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Uma das maiores queixas, né, que eu ouço na farmácia é a respeito de pacientes que vão no médico e o médico sequer olha para a cara dela. O médico nem olhou na minha cara, né? Prescreveu um remedinho, mandou ir para casa, eu tomei, não serviu para nada. Na verdade, quando a gente vai no hospital, a gente acha estranho quando é bem tratado. É estranho, né, quando é bem tratado, mas há uma outra questão também, né? Estava na fila, um monte de doente, e aí, por conta dessa queixa também, aí um cadeirante foi, apresentou-se lá diante do médico, aí o médico falou, ó, vai, a tua fé te salvou. Ele levantou da cadeira de rodas, saiu andando, aí o próximo, e aí, o médico é bom? Falou, nem olhou na minha cara. Eu saiu andando, o médico era Jesus sentado, né, curando, saiu andando, né, nem olhou na minha cara. A gente tem um senso crítico, né, muito elevado. Mas uma das maiores críticas que eu ouço no consultório ali, na farmácia, é isso, que os médicos dão pouca atenção, né, ao paciente. Mas, obviamente, se você for em qualquer hospital público, né, ou numa UPA, você vai ver a lotação que é aquilo. Então, não dá para você dar uma atenção, né, como deveria, com dignidade que deveria, a todos os pacientes. Tem que ser um atendimento mais rápido. Mas, mesmo assim, né, você falta aí uma certa atenção na saúde. E o Jó compara os seus amigos como médicos que não servem para nada. Quando você vai no médico por quê? Se você é hipocondríaco, você vai no médico, você está caçando doença, né? Tem pessoas que vão no médico toda semana porque procuram achar alguma doença aí. Geralmente, a pessoa hipocondríaca caça doença em algum lugar do corpo, né? Tá tudo bem, mas olha para a unha do dedinho e fala, ela está torta, vou no médico, né? Aí vai lá no médico que achar que a unha do dedinho está torta. Mas, em geral, quando você procura um médico, é porque você está doente, precisando de um tratamento, né, de alguma demanda. E você espera que o médico traga aí um diagnóstico correto e apresente uma solução para o seu problema. Passe um tratamento, né, medicamentoso ou não, um tratamento terapêutico para que apresente ali a cura para o seu problema. Só que, se esse foi o propósito para o qual os seus amigos vieram, ele não foi alcançado, né, de trazer consolo e conforto. Esse propósito, esse objetivo não foi atingido. E por isso que Jó compara aqui os seus amigos, olha, vocês são médicos que não servem para nada. Por quê? Porque não me ajudaram, não me consolaram, vocês não me confortaram. As palavras de vocês não trouxeram alívio, não me confortaram. Pelo contrário, né? Acho que causaram ainda mais dor diante de um homem que perdeu os filhos, que perdeu os bens e que está com o corpo tomado de tumores. Né? Aí você vem e fala para ela, você está em pecado, miserável. Se ele se arrepende, você vai para o inferno. Nos falaram com essas palavras, né, mas o sentido resumido é esse. Eu resumi aqui 12 capítulos de Jó em uma frase. E aí, qual que é o proveito disso, né, para Jó? Que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se dizia do mal, né? Emocionalmente, como é que uma pessoa com essa fragilidade, com o corpo cheio de tumores, recebe, né, essa notícia ou esse consolo da parte dos amigos? Então, como médicos que não valem para nada. Agora veja a acusação de Jó aqui. Vocês estão besuntando. O que é besuntar? Alex, nosso filólogo. Quem tem algum? Cadê o Gil? Gil? Pedreiro sabe o que é besuntar. Besuntar tem a ver com argamassa, né? Cimento, é você juntar. Besuntar é você juntar. A acusação dos amigos de Jó é: vocês estão juntando a verdade com a mentira. Porque há elementos de verdade nas palavras dos amigos de Jó, sim ou não? Sim, há muitos pontos de verdade, né, nas falas
dos amigos de Jó, como nós já estudamos. Mas a grande questão é que eles estão misturando, né, a verdade com a mentira. E estão tentando fazer isso descer goela abaixo, né, na vida de Jó, fazer Jó engolir isso aí. Então a acusação de Jó é a seguinte: olha, vocês estão besuntando a verdade com mentira, então vocês são médicos que não valem para nada. Aí qual que é o que Jó espera, né, dos seus amigos? Tomara que vocês fiquem calados, que é melhor o que vocês fazem, né? A sabedoria de vocês vai ser melhor se vocês ficarem calados, né? Vai ser melhor. Há um provérbio chinês que fala assim, ó, deixa eu tentar lembrar. Como que é, meu irmão? Isso, mas não, ele fala alguma coisa assim: só fale não diga nada se as suas palavras não forem melhor que o silêncio. É algo parecido assim. Não é bem nesse termo, mas não diga nada se as tuas palavras não forem melhores que o silêncio. Então Jó, mas não é tão delicado, né? Jó é um pouco mais rude aqui, né? Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria, Abram lá em Provérbios 17, 28. Quando falares, cuide para que suas palavras sejam melhores que o silêncio. Então, quando falares, cuide para que suas palavras sejam melhores que o silêncio. Então, se você for falar alguma coisa que não seja melhor que o silêncio, fique quietinho, né? Quem achou aí Provérbios 17, 28? Até o estuto. O que é o estuto? Em termo mais chulo, é o idiota, o louco. Até o louco é tido por sábio quando se cala. Então, em outras palavras, Jó está dizendo: olha, vocês três vão me consolar melhor ficando calados. Né? Ficando calado. Só que ele fala de maneira um pouco mais rude, porque Jó até aqui já apanhou bastante, né, gente? Jó já apanhou bastante aqui dos seus amigos. Então ele está cansado de apanhar. E aí você vai ver que o tom, né, o modo como ele coloca as palavras é um pouco mais rude. Tomara vos calasseis todos, que isso seria a vossa sabedoria. Né? Esse é provavelmente o modo poético com que Jó se dirige aos seus amigos. Aí ele diz: ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Jó chama a atenção dos seus amigos, né? Talvez enquanto ele falava, os amigos estavam ali distraídos, né? Pensando como seria o próximo argumento que eles usariam para Jó. Sabe quando você está falando e as pessoas estão distraídas? Estão conversando ali umas com as outras, aí você está falando e parece que ninguém está prestando atenção. Aí Jó chega e fala: olha, Jó chega e dá uma sacudida ali. Ouve agora a minha defesa. Presta atenção, que agora eu vou falar. É isso que ele fala. Não estou falando para vocês, não. Estou só lendo o texto, tá, irmão? Calma. Calma. Atentai para os argumentos dos meus lábios. Ele dá uma sacudida ali nos amigos, né? Então você vê que o tom de Jó, a seriedade com que Jó vai se apresentar aos seus amigos, é de alguém que está realmente já cansado, né? Ele está cansado. Então ele vai falar com seriedade. E aqui Jó vai começar a levantar algumas questões. Porventura, vocês vão falar perversidades em favor de Deus
e a seu favor falareis mentiras? Ou seja, Deus precisa de alguém para defendê-lo? Deus precisa de advogado? Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, né? Deus não precisa de advogado. E a grande demanda de Jó é essa: vocês vão se colocar como advogados de Deus, como se ele precisasse de alguém para defender, e vão fazer isso inventando mentiras, né? Vocês vão ser parciais por Deus, ou vocês vão se colocar a favor de Deus com uma teologia, né, da retribuição, aplicando a mim de maneira parcial, de maneira falsa, porque essa teologia não se aplica no meu caso, né, não no caso de Jó. Então a grande questão de Jó é essa: vocês vão se colocar a favor de Deus, sendo parciais por Ele, com mentiras? Vão contender a favor de Deus? Aí, lembra o que Zofar fala lá no versículo 5 do capítulo 11? Jó diz assim, ó: falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti. Ele deseja que Deus viesse a juízo contra Jó. Agora Jó devolve isso para ele, né? Jó devolve isso para ele. Depois que ele diz no versículo 8, no versículo 9 ele diz: ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse. Agora é Jó que deseja que Deus esquadrinhe, né, o coração, não apenas de Zofar, né, mas dos demais amigos, né, dos demais amigos também, porque ele coloca aqui no plural. Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse. Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer, né? Vocês vão zombar de Deus, falando mentiras em favor dele, como se fosse de um homem qualquer. Ou seja, Deus não precisa de vocês para defendê-lo, sobretudo defendendo com mentiras acerca da minha pessoa. Então não sejam parciais em favor de Deus, usando de subterfúgios mentirosos. Falem a verdade, julguem através da verdade, afirmem em favor da verdade, sejam pela verdade e não com mentiras, como vocês estão fazendo, né? Falareis mentiras? Perceba como Jó vai contra os seus amigos aqui. E a grande questão de Jó é porque os amigos estavam misturando verdade com mentira, né? Essa é a grande questão de Jó contra os seus amigos, né? Havia momentos de verdade, mas essa verdade vinha misturada com mentiras, né? E é isso que Jó vai tirar limpo, mas não diante deles, diante de Deus. Acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Acerbamente, palavra difícil aí, né, estranha ao nosso vocabulário em português. O que significa essa palavra, acerbamente? Em nosso filólogo, temos um filólogo aqui na... Acerbamente, pega aí, severamente, duramente, de maneira ríspida, né? Acerbamente vos repreenderá, ou seja, se Deus esquadrinhasse, né, Zofar, esquadrinhasse Bildade, esquadrinhasse Elifaz, os três amigos de Jó, né, severamente, ou aprendendo vocabulário novo aí, ó, em português, acerbamente o Senhor vos repreenderia, né? Severamente seriam repreendidos, se em oculto vocês forem parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade, a majestade de Deus, se Deus vos esquadrinhasse? Imaginem, meus irmãos, obviamente que o terror não vai cair somente, né, para os 6 amigos de Jó, mas imagine você, se Deus pegasse ali os seus olhos, né, e fizesse uma ressonância magnética em você, no seu coração. Dá um terror só de pensar, né? Só de pensar, as pernas já ficam bambas, a gente já treme, né, diante dos...
precisa nem esquadrinhar tudo, né? É só olhar o WhatsApp já. É verdade, meu irmão. É verdade. Né? E Jó diz, olha, se Deus vos esquadrinhasse, né, acerbamente vos repreenderia. Pela graça de Deus, né, os nossos pecados foram pagos, né, por Cristo Jesus. Né, por Cristo Jesus. Né, a nossa dívida foi paga por Cristo Jesus. Porventura, né, só de pensar nisso, não dá esse medo diante dessa dignidade, dessa majestade de Deus, já não dá esse terror só de pensar nessas coisas? Então, já utiliza esse artifício, né, para mostrar para Deus, para mostrar para os amigos de Deus, os amigos de Jó, a dignidade, a grandeza e a soberania de Deus. E aqui Jó continua as suas acusações contra os seus amigos. As vossas máximas, né, as vossas palavras, né, os vossos provérbios, são como provérbios de cinza, que não serve para nada. Os vossos baluartes, né, os seus alicerces, as suas colunas, são como colunas ou baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e eu falarei, e venha sobre mim o que vier. Então Jó está disposto a assumir os riscos aqui, ao apresentar-se diante de Deus. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Esse provérbio, essa metáfora, significa que ele está disposto a assumir o risco do que ele está fazendo, né? Ele está disposto a assumir o risco. Olha, eu vou tomar a minha carne nos meus dentes e vou colocar a vida na minha mão. Eu vou assumir o risco de me apresentar diante de Deus, né, a minha defesa. Eis que me matará, já não tenho esperança, né, o corpo cheio de tumor, já perdeu os filhos, né, a mulher já disse, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher vira para você, fala um negócio desse, você já perdeu os filhos, o corpo cheio de tumor, não tem mais bens nenhum sobre a terra. 3 amigos chatos falando que você é um pecador miserável. O que você mais espera? Então já não tem esperança. Ele fala o quê? Isso que me matará, não tem esperança. Contudo, ainda assim, eu me defenderei. Eu defenderei o meu procedimento. Veja, Jó não abre mão de uma coisa aqui. Qual que é? A sua integridade. Ele não abre mão de defender a sua integridade. Ele não abre mão de defender a sua integridade. Ele sabe que a sua vida está por um fio, mas ele não abre mão de defender a sua integridade. Se ele tiver que morrer, ele está disposto a morrer, mas ele vai se colocar diante de Deus. Apesar disso, dos riscos, ele diz, também isso será a minha salvação. O fato de o ímpio não vir perante ele. O ímpio não se apresenta diante do Senhor. Olha o 17. Atentai para as minhas razões e dai ouvido à minha exposição. Ele está falando isso para quem ainda? Para os amigos, né? Os amigos ainda que são os ouvintes. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Se por um lado ele está com medo de apresentar-se diante de Todo-Poderoso, por outro lado ele está confiante de que a sua causa, ou diante da sua causa, ele será justificado. Interessante, né? Ele tem medo porque ele vai se apresentar diante do Todo-Poderoso. Ele sabe que há um alto risco, porque Deus é santo, santíssimo. Mas, por outro lado, ele está confiante diante das acusações dos seus amigos, porque diante das acusações deles, ele será justificado. Então eu tenho já bem encaminhado a minha causa, e eu estou certo, né, de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Veja a confiança de Jó. Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Né, se houvesse argumentos plausíveis, se os amigos de Jó conseguissem provar para ele, olha Jó, você está nessa condição por causa desse pecado. Aí Jó fala, não, tudo bem, eu aceito. Eu estou nessa condição por causa disso mesmo. Eu me calaria. Mas vejam, eles falam que Jó pecou, mas de forma geral, não aponta, né, o pecado.
E essa é a grande questão de Jó. Eu me calaria, mas eu estou certo, né, da minha causa e sei que serei justificado. Concede-me somente duas coisas. Agora, para quem que Jó está falando aí? Para Deus. Veja que no versículo 20, ele muda agora, ele direciona agora o seu discurso não mais aos amigos, mas ao próprio Deus. É o próprio Deus agora que está sendo direcionado o seu discurso. Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, né? Me chame, me questione e eu te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos. E traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome como a roupa que é comida da traça. Então, Jó começa o seu discurso a Deus fazendo dois pedidos, né? Ele dirige a Deus fazendo dois pedidos. Já bateu o sinal? O terceiro? Ainda não, né? Aqui no meu já é faltando 15. Então Jó direciona o seu discurso a Deus e faz dois pedidos. Quais são os dois pedidos que ele faz a Deus? Ele pede o quê? Alívio. E que Deus não espante, né? Então ele pede que Deus tire um pouquinho o peso, né, que está sobre ele, o sofrimento. Então, aqui, meus irmãos, vocês conseguem perceber o sofrimento que Jó está passando? Que às vezes a gente vai se perdendo nos discursos, no diálogo, e deixa de ver o lado humano de Jó, né? A gente vai se perdendo nos diálogos, se envolvendo ali nas discussões, e esquece de ver a situação do homem Jó. Se lembra de como Jó está? Sem filhos, sem bens, né? O Jó que era um homem riquíssimo, né? O maior do Oriente, sem bens nenhum, e com o corpo tomado de tumores abertos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, né? O corpo todo tomado de tumores. Então imaginem a angústia emocional, a dor da perca dos filhos, né? A mulher dizendo para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Os amigos ali, né, o tempo todo colocando ele ainda mais para baixo, e o sofrimento físico, a dor física de tumores espalhados pelo corpo dele todo. E aí ele faz dois pedidos a Deus: olha, alivia um pouco, Senhor, tira um pouco o peso da tua mão de sobre mim, alivia um pouco. Então ele faz esses dois pedidos: alivia e tira esse terror de sobre mim, né? Ele faz esses dois pedidos. Ele faz a Deus porque ele sabe que Deus é quem causou isso a ele, né? Jó tinha consciência disso, né? Ele não culpa outras pessoas. Ele sabe que quem causou isso foi o próprio Deus. Então ele começa fazendo esses dois pedidos. E depois, um terceiro pedido aqui é para que o Senhor chame ele para uma audiência. Me interrogue, interpela-me, eu vou te responder, ou me permita falar e me responda ao Senhor. Aí ele vai perguntar: se há uma culpa ou um pecado, como os meus amigos estão me acusando, diga qual foi. Jó não se preocupa em estar naquela condição, em morrer se for o caso, mas ele quer saber o porquê. Se existe um pecado, né? Se foi por conta de algum pecado que cometeu, qual foi? Vejam que em outro discurso anterior a esse, ele já havia questionado isso, né? Se foi algum pecado que eu cometi, qual foi? Abram lá em Jó, capítulo 7,
versículo 20 e 21. Já bateu aí o terceiro, meu irmão? Espera aí um pouquinho. Pode ler, quem achou? Porque não perdoas a minha transgressão, nem tiras a minha iniquidade, pois agora não deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Jó não nega que é pecador, né, que é um pecador. Só que ele quer saber qual pecado tão grave que ele cometeu a ponto de estar naquela condição. É esse o ponto que Jó quer entender. Jó também não sabia que isso era um teste. Ele não sabia que ele estava passando por uma prova. E aí ele faz um apelo e apresenta a sua questão a Deus. Olha, Senhor, você esconde de mim o rosto, né, como se eu fosse um inimigo. Você quer aterrorizar uma folha que está sendo arrebatada pelo um vento. Sabe uma folha seca que é levada pelo vento? É assim que Jó se sente. É assim que Jó se sente. Você quer perseguir uma palha seca que não faz mal a ninguém. O Senhor decreta contra mim coisas amargas, me atribui culpas da minha mocidade. Então o Jó vai apresentando a sua demanda, né, como ele se sente diante de Deus. E não há nada de errado você apresentar a Deus as suas queixas, as suas demandas, né, como abrir, rasgar mesmo o seu coração diante de Deus e orar diante de Deus com sinceridade. Na verdade, Deus espera isso, que você ore e busque a Ele com sinceridade abra o seu coração. Meus irmãos, já deu o nosso tempo, depois nós vamos fazer algumas ponderações finais, algumas aplicações para a nossa reflexão e darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Jó. Que Deus nos abençoe.